A gente vai falar novamente aqui sobre a questão das tarifas, repercussão nos vários setores do Brasil. O Jornal Gente abrindo espaço para a gente ouvir o setor produtivo e entender a repercussão do tarifaço e agora desse programa que foi anunciado ontem pelo governo federal sobre os setores afetados que exportavam e agora deixam de exportar. Quem vai conversar conosco agora é o Fernando Pimentel, diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. Fernando, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. A gente está falando para todo o Brasil pela Rádio Bandeirantes e pela Band News TV. Bom dia, Thaís, Sônia, Pedro e Cláudio. Um prazer estar com vocês novamente. Queria começar pedindo para você contar para a gente qual é o impacto para o setor têxtil, de confecção, do tarifaço dos Estados Unidos. A gente exporta muita coisa dessa área para os Estados Unidos? Bom, a nossa expectativa para esse ano era de exportar cerca de 500 milhões de reais para o mercado norte-americano. Crescemos no primeiro semestre quase 14% as vendas para aquele país. E vimos numa proposta de ampliar as relações, inclusive com as conversas com as nossas congêneres nos Estados Unidos. Diante do tarifaço, que só deixou de fora as cordas de sisal, nós estamos falando aí que 83% do que nós vendemos para lá até então foram atingidos pelos 40% adicionais que foram impostos. Isso eu diria que, se não inviabiliza, praticamente vai cortar a grande maioria dos negócios se nada mudar à frente. Consequentemente, as empresas que têm uma dependência maior do mercado americano, elas estão sofrendo bastante. Eu vou dar um exemplo claro, moda praia. Moda praia, o Brasil é uma referência internacional. 40% do que nós vendemos vai para os Estados Unidos, aquilo que a gente vende para o exterior. Vamos falar da moda feminina, vestidos e saias, cerca de 25% vai para os Estados Unidos, meias, 35%. Então, apesar das análises macro reduzirem um pouco os números, 0,2, 0,3 do PIB, na microeconomia, que é onde a gente vive, muitas empresas são fortemente impactadas. Portanto, isso é muito complicado o que nós estamos vivenciando e nós estamos trabalhando como entidade, junto com o CNI, federações, dentro da diplomacia empresarial, e é muito provável que participemos da missão que vai ser capitaneada pela CNI logo no início de setembro, para estabelecer ainda mais proximidade, não só com os nossos clientes, com as nossas contrapartes, para mostrar, primeiro, que não há economicamente nenhuma justificativa para essa taxa. E segundo, que há um impacto também negativo para os Estados Unidos. E terceiro, que no caso da indústria têxtil e confecção, a nossa agenda era de aprofundar as relações, um bilateral setorial, reduzindo as gravações tributárias e não aumentando como aconteceu agora. Então, tudo isso está posto em xeque e nós temos que trabalhar com muita diligência, com muita estratégia, com muita tática, dentro do que é possível no ambiente privado, para que esse quadro se altere o mais breve possível, apesar de nós não termos, sinceramente, nenhuma previsibilidade sobre uma mudança mais de curto prazo. Presidente, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Bom, com o governo federal, a classe produtiva não pode, de produtores aqui do Brasil, não pode contar, né? Porque, afinal de contas, o presidente Lula até impediu que a diplomacia brasileira atuasse. Resta a esperança da diplomacia empresarial a que o senhor se refere, mas eu gostaria de saber exatamente isso, né? Houve setores que, antes da vigência do tarifaço, conseguiram ir para os Estados Unidos, sentaram praça ali e não, e com isso eles acabaram revertendo, né? Alguns setores conseguiram reverter essa situação, foram colocados naquela lista de exclusão, etc. O que é que aconteceu com o setor têxtil? Por que que isso não foi possível de ser feito naquele período, né? E por outra, o setor têxtil brasileiro tem alternativas, ou seja, tem alternativas de exportar para o mesmo volume, né, de produtos para outros países, há mercado para isso, há mercados ainda a serem ocupados. E tem mais uma outra vertente dessa discussão, presidente.
O Trump, em alguns dos seus pronunciamentos, ele convidou essas empresas, eventualmente afetadas com tarifaços no Brasil e em todos os países, a se instalarem nos Estados Unidos. O senhor vê essa possibilidade concreta de empresários brasileiros, de a indústria brasileira, transferir os seus parques de produção para os Estados Unidos? Vamos lá. Primeiro, Cláudio, só uma ligeira correção. O presidente atual não sou eu sou diretor superintendente, eu sou o CEO da BIT, mas eu fui presidente na gestão anterior. Mas o que eu gostaria de colocar é o seguinte... O senhor é nosso eterno presidente. Muito obrigado. Eu queria colocar o seguinte. O que foi feito agora nessa lista de exceção, e primeiro elogiando todo o trabalho feito por aqueles que ficaram dentro da exceção, mas foi muito mais uma concessão norte-americana àquilo que eles viam como o prejuízo maior para a economia num primeiro momento. Então, vamos falar suco de laranja. O Brasil é líder, é o maior exportador do mundo. Os Estados Unidos, 80% que ele compra vem do Brasil. Então, houve uma seletividade naquilo que mais impactaria, pelo menos nesse momento, na análise norte-americana, a sociedade, os índices de preços e outras coisas mais. Óbvio que toda essa agenda empreendida pelos setores foi muito positiva e por isso que nós estamos trabalhando também na mesma direção. Agora, existem pesos diferentes entre os diversos setores. Vamos falar do têxtil e confecção. Os Estados Unidos é o maior importador do planeta. Ano passado foram 114 bilhões de dólares. Desses 114 bilhões de dólares importados, 28 bilhões vieram da China. Então, nesse instante, o próprio setor privado norte-americano ele está mais interessado em ver como ficarão relações com a China e outros exportadores asiáticos, que são os grandes ofertadores para atender a demanda norte-americana, do que outros ofertadores como nós, que atuamos mais no mercado de nicho. Nós não somos um exportador massivo, nós trabalhamos com a moda, com produtos específicos. Existem algumas commodities que podem ter alguma alternativa mais rapidamente de buscar outros mercados. Mas, num primeiro instante, o próprio setor privado norte-americano ele se une mais em torno daquilo que vai impactar mais as suas atividades econômicas. Então, apesar da nossa relevância estar crescendo no mercado norte-americano, no bolo dos 114 bilhões de dólares que eles importaram no ano passado, nós somos uma fração bem menor. Portanto, nós não estamos aí no front line dessa discussão, mas temos já historicamente uma boa relação com as entidades lá dos Estados Unidos e nunca deixamos de ter e vamos continuar perseguindo aquilo que nós entendemos que é o melhor, que é mais negócios, mais pontes e menos muros. Quanto a alternativas mercadológicas, de novo, depende um pouco do segmento que nós estamos falando. Dentro da moda, você tem alguns modelos de trabalho. Exemplo, eu tenho a minha marca e distribuo a minha marca dentro do varejo norte-americano. Ou eu produzo para uma determinada marca norte-americana para ela colocar a marca dela. Produtos mais específicos, mais sob encomenda, eles têm mais dificuldade em serem realocados no curto prazo. Produtos mais comoditizados, eles têm mais facilidade de tentar ser alocados. No entanto, olhando para o Brasil no cenário atual, isso mostra a importância de nós avançarmos com os acordos internacionais em negociação. Nós temos aí a União Europeia e Mercosul há mais de 20 anos em discussão, temos aí provavelmente EFTA sendo concluído e alguns outros. Então, o Brasil ficou realmente atrasado nessa agenda dos acordos internacionais de maior porte. E agora vamos ter que acelerar essa agenda, independentemente do fato que eu acho que nós temos que continuar e persistir na agenda negocial com os Estados Unidos, porque é um mercado de 40 bilhões de dólares. E falando sobre investimentos, nós temos investimentos, sim, de empresas norte-americanas aqui no Brasil, produzindo no Brasil, como temos investimentos de empresas brasileiras nos Estados Unidos, produzindo nos Estados Unidos. Estas empresas, eu já tive informações, estavam avançando quando nós estávamos com 10 pontos percentuais de adicional para fazer do Brasil uma ponte, uma base de exportação para os Estados Unidos. Na medida que esses 40 pontos adicionais vieram, eles já trocaram a posição, porque tem plantas também no México e em outros locais, então isso muda a estratégia mesmo das empresas que têm investimento dentro do Brasil. Então, essa colocação do presidente Trump de atrair novamente a indústria,
Não sei se ele está falando de todas as indústrias, até porque lá tem um problema de escassez de pessoas para trabalhar na manufatura. Então, ele não vai resolver esse assunto porque ele quer. Eu acho que vai trabalhar com determinada seletividade em determinados segmentos industriais. Eu acho que a indústria têxtil e confecção do Brasil teria muito a ganhar, assim como o mercado norte-americano e os investidores norte-americanos, aprofundando a nossa relação e não distanciando a nossa relação. Mas a gente sabe que essas questões misturam economia com política, nós vamos focar aqui na parte econômica. Agora, não dá ainda para dizer se as pessoas vão se desmobilizar aqui, ir para aqui ou para ali, porque está todo mundo numa expectativa positiva de que em algum instante nós consigamos abrir aí um diálogo mais racional e que nos coloque mais em linha com aquilo que foi aplicado pelos Estados Unidos em vários países, que o Brasil foi o mais penalizado agora junto com a Índia por conta da compra do petróleo russo. Fernando, prazer estar contigo aqui no Jornal Gente. Um ótimo dia, uma ótima semana. Olha só, Fernando, o pacote oferecido pelo governo para ajudar os exportadores afetados pelo tarifaço ainda tem que ser aprovado no Congresso. E, além disso, para a liberação dos recursos, sempre tem aquele famoso processo burocrático. Você acredita que as medidas podem ser liberadas rapidamente, com menos burocracia, a tempo de evitar demissões e maiores prejuízos aos exportadores? Muito obrigado. Essa é a pergunta sempre crítica depois dos anúncios, né? As medidas vieram na direção correta, sem dúvida nenhuma, e atenderam a várias sugestões de entidades como CNI, Fiesp, Firjan, nós também fizemos contribuições. Agora, toda essa questão se dá na execução. Quer dizer, a execução ela faz muita diferença. E as empresas que têm um grau de dependência muito grande no mercado norte-americano, elas precisam de uma rapidez enorme para poder atender essa urgência de capital para poder ultrapassar esse momento mais crítico. É claro que nós não vamos poder viver dessa ponte. Essa ponte é temporária. Nós temos que encontrar o caminho de voltar a abastecer e atender o mercado norte-americano. Mas eu diria que, sob a ótica do Reintegra, ele nunca deveria ter vindo para 0,1%, como veio lá atrás, porque o Brasil é um exportador de impostos, a gente tem muito acúmulo. Então, é uma medida positiva, que foi adotada recentemente para as empresas de até 4 milhões e 800 mil reais de faturamento, em geral, e agora para as empresas que exportam para os Estados Unidos. A questão da dilação do prazo de pagamento dos impostos também, mas no passado ela foi sem custo, agora vai ter um custo. E vamos ter que ver quais são as condições, taxa de juros e exigências para o crédito. Porque o crédito ele tem as suas exigências, quem é o agente, como é que ele vai ser concedido, qual é o ritmo de liberação. Então, nós estamos agora, e tem a questão do Congresso Nacional, foi uma MP, quer dizer, já estão valendo as medidas. Então, agora é agilizar para que as companhias possam suportar esse primeiro tranco. Agora, óbvio que a médio e longo prazo, se essa questão não for resolvida, e eu acredito que ela terá que ser resolvida, se não agora, daqui a 3 anos e meio, mas é muito tempo, você vai precisar de ter novos mercados e novas possibilidades se o assunto da taxação adicional não foi equacionado. E é isso que nós estamos lutando e permanecendo nessa agenda, como eu falei anteriormente, com os nossos congêneres, com os clientes norte-americanos, etc. Então, você está coberta de razão. Tivemos aí, durante a enchente do Rio Grande do Sul, uma agenda parecida para poder atenuar os impactos daquela tragédia. Tivemos na pandemia, e isso tudo depende muito do grau de rapidez da execução e das exigências. Porque se você vai cobrar um juro muito alto para quem tem uma dependência muito grande do mercado norte-americano, às vezes não vale a pena. A questão da flexibilização da área do emprego. Você não pode garantir que o emprego vai existir em totum. Se eu perdi metade da minha demanda, como acontece em alguns casos nas nossas empresas, eu não posso garantir isso. Eu preciso de flexibilidade para poder atenuar esse custo, para preservar as pessoas, até porque todo mundo está acompanhando aí as grandes dificuldades que você tem tido para atrair e reter talentos. Então, ninguém quer perder talentos. Agora, você também não consegue manter os talentos se você não tiver dinheiro para pagá-los. Então, alternativas essas de flexibilização são importantes também. Então, agora o Congresso Nacional provavelmente vai fazer as suas mexidas, como nenhum projeto entra e sai do mesmo jeito, mas, de qualquer maneira, a medida já está valendo pela MP, então acho que a gente tem que executar com a maior velocidade possível, porque as empresas
fundamentalmente dependentes do mercado norte-americano, elas estão passando por uma situação muito complexa e já estão adotando algumas medidas de flexibilização de jornada, férias coletivas, tudo que puder atenuar, nesse primeiro momento, qualquer tipo de perda de talentos que estão muito difíceis de serem contratados e retidos. Conversamos aqui no Jornal Gente com o diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, Fernando Pimentel. Muito obrigado pela sua entrevista. Até uma próxima oportunidade.